E se a maior lenda da humanidade fosse, na verdade, um segredo divino? E se Atlântida não fosse apenas uma cidade perdida, mas um selo espiritual, uma prisão cósmica forjada por Deus para conter um erro tão gigantesco que ameaçaria a própria existência? Prepare-se para uma jornada que vai redefinir tudo o que você pensa sobre o abismo, os mistérios do fundo do mar e o destino da criação. O que Deus realmente escondeu nas profundezas. A verdade está prestes a emergir. Desde os primórdios, a humanidade tem sido fascinada por enigmas, mas poucos mistérios são tão persistentes e intrigantes quanto o da Atlântida. Lendas de uma civilização avançada, submersa por cataclismos, permeiam culturas em todo o mundo. Platão a descreveu em seus diálogos e, desde então, caçadores de tesouros, historiadores e curiosos buscam suas ruínas. No entanto, o que propomos hoje transcende a arqueologia e a mitologia. Estamos falando de uma revelação que conecta a Atlântida não a terremotos e tsunamis, mas a um propósito divino, a um selo espiritual oculto pelo próprio Criador. Para desvendar esse mistério, precisamos ir além da superfície, mergulhar nas profundezas não apenas do oceano, mas das escrituras e de textos apócrifos que muitos ignoram. A Bíblia, o livro de Enoque, Gênesis e Apocalipse, juntos, formam um mapa para uma verdade esquecida, uma narrativa sobre a antiga rebelião, anjos caídos e as consequências cósmicas de sua audácia. O que foi o maior erro celestial da criação? A tradição judaico-cristã fala da rebelião de Lúcifer e de 1/3 dos anjos. Mas e se houvesse algo mais, algo tão perturbador que exigiu uma intervenção divina sem precedentes? O livro de Enoque nos oferece uma perspectiva inquietante. Ele descreve os vigilantes, anjos que desceram à terra nos dias de Jared, antes do dilúvio. Eles não apenas cobiçaram as filhas dos homens, mas lhes ensinaram segredos proibidos, feitiçaria, metalurgia, a arte da guerra e até mesmo o aborto. Esses seres celestiais corromperam a criação, gerando gigantes, os nefilins, que encheram a terra de violência e depravação. O clamor da terra chegou aos céus, e Deus agiu. O dilúvio, que muitos veem como um castigo à humanidade, foi, na verdade, uma purificação cósmica, uma limpeza radical para conter a contaminação gerada pelos vigilantes. Mas o que aconteceu com esses anjos caídos? O livro de Enoque é explícito. Eles foram presos, não no inferno como o conhecemos, mas em prisões eternas, em abismos sem fim, aguardando o julgamento final. Judas 1:6 e Pedro 2:4 também ecoam essa ideia, mencionando algemas de escuridão e abismos para os anjos que não guardaram seu principado. E onde estaria esse abismo? Onde estaria essa prisão cósmica? O mar, em sua vastidão e mistério, sempre foi um símbolo de profundezas insondáveis, de segredos ocultos. A Bíblia, diversas vezes, associa o abismo e o mar a locais de prisão e julgamento. Pense no Leviatã, na besta que emerge do mar no Apocalipse. Agora, conecte os pontos. Uma civilização avançada, submersa por um cataclismo global, o dilúvio. Anjos rebeldes, presos em abismos. E se Atlântida, em sua glória e subsequente queda, fosse essa prisão? E se as estruturas de Atlântida não fossem apenas cidades, mas complexos selos projetados por Deus para conter a essência de uma rebelião angelical, para selar um conhecimento proibido que jamais deveria ser acessado pela humanidade? Isso explicaria por que, apesar de toda a tecnologia que supostamente possuíam, Atlântida desapareceu sem deixar vestígios claros, como se tivesse sido apagada da face da Terra por um poder superior. Não apenas submersa, mas selada. Pense na simbologia do selo. No Apocalipse, selos são rompidos para liberar juízos divinos, eventos cósmicos que alteram a realidade.
Se Atlântida fosse um selo, o que ela estaria contendo? Talvez não apenas os anjos, mas o conhecimento impuro que eles transmitiram. A memória de um erro que, se liberado, poderia mais uma vez corromper a humanidade de forma irremediável. O fundo do mar, o abismo da Bíblia, é o lugar perfeito para esconder algo que Deus não quer que seja encontrado até o tempo certo. É um local inalcançável, escuro, sob imensa pressão, guardado pelos próprios mistérios e perigos das profundezas. Os tronos escondidos que mencionamos não seriam tronos físicos, mas sim centros de poder espiritual, selos cósmicos que mantêm o equilíbrio entre os reinos. A Atlântida, nesse contexto, seria um desses tronos, uma estrutura divina de contenção. A lenda de sua grandiosidade e sua queda servem paradoxalmente como um aviso e um véu. Um aviso sobre a soberba e a busca por conhecimento proibido, e um véu que esconde sua verdadeira função. Essa perspectiva muda radicalmente nossa compreensão sobre o dilúvio. Não foi apenas um castigo, mas um ato de preservação. Deus, em sua infinita sabedoria, não destruiu apenas para punir, mas para proteger o restante da criação da contaminação espiritual. E o que está selado lá embaixo, no fundo do mar, aguarda um tempo determinado. Vivemos tempos proféticos, onde os selos do Apocalipse estão sendo rompidos. Será que a redescoberta de Atlântida ou de algo que ela representa é parte desse desvelamento final? A verdade por trás de Atlântida, se for um selo espiritual, é um lembrete da soberania divina e do cuidado de Deus com sua criação. Ele escondeu o abismo, aprisionou os anjos rebeldes e selou o conhecimento proibido, não para nos privar, mas para nos proteger. Mas à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, as Escrituras nos dizem que nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que está prestes a se romper no fundo do mar? Será a libertação de algo que esteve contido por milênios? A busca por Atlântida, portanto, não é apenas uma busca por uma cidade perdida, mas por uma chave para um dos maiores segredos de Deus. As profundezas guardam não apenas ruínas, mas os ecos de uma rebelião antiga e a promessa de um tempo em que todos os mistérios serão revelados. Esteja pronto, pois o que está no abismo não permanecerá lá para sempre. Você já parou para pensar que as lendas que conhecemos podem ser apenas sussurros de verdades muito maiores? O que você faria se tivesse acesso a um conhecimento tão profundo que poderia mudar sua percepção sobre tudo? Se esta revelação sobre Atlântida como um selo espiritual mexeu com você, e você sente que precisa mergulhar mais fundo nos mistérios da palavra e das profecias, há um caminho. Estamos aqui para desvendar essas verdades e preparar corações para o que está por vir. Se inscreva em nosso canal e assim juntos vamos nos aprofundar nesses mistérios. Não perca tempo, os selos estão se quebrando.